nós nos reunimos aqui nessa manhã, Senhor, para celebrar o Teu nome. Celebrarmos ao Senhor por Tua bondade. O Senhor não tem bondade. O Senhor é a bondade. Isso faz parte do Teu caráter, Senhor. É a essência do Senhor. A bondade, a fidelidade que se estende de gerações a gerações. Alcançou 100 anos. A Tua fidelidade se estendeu por 100 anos sobre essa igreja. Perdurou, Senhor. Passou por aquele que iniciou esse trabalho. Se estendeu por aqueles que continuaram esse trabalho. Chegou até nós que fazemos parte desse trabalho. É isso que nós queremos celebrar nessa manhã. O Senhor. O Teu ser, Senhor. Nos abençoe, Deus, nessa reunião, meu Pai. Neste culto, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos direcione os louvores. Fale em nossos corações através da Tua santa palavra. Nos traga entendimento, nos traga consolo, exortação, orientação, renovo, revigore os nossos espíritos, Senhor. É a minha oração, a nossa oração como igreja, corpo do Senhor, corpo de Cristo, no nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar a irmã Loide para nos dirigir no hino 109. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar em pé para cantarmos o hino a Deus. Poder se assentar, meus irmãos. Deus seja louvado pela vida dos irmãos nessa manhã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Me perdoe porque às vezes o nervosismo me atrapalha. Eu nem disse bom dia para os irmãos. Bom dia, meus irmãos. Deus seja louvado por vocês. Obrigado por terem vindo. Amém? Evangelho de Lucas,
capítulo 10. Eu quero deixar aqui o contexto posterior, aquilo que aconteceu depois dos versículos do qual o Senhor tocou ao meu coração para que fossem expostos nessa manhã, para que fossem pregados. É o versículo 38 até o versículo 42. Algo que aconteceu depois da mensagem que eu pretendo, na força e na dependência do Espírito Santo, pregar nessa manhã. Lucas 10, versículo 38 até o 42. Diz assim a palavra do nosso Deus, Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Como nós precisamos de Martas em nossas igrejas. Aviva no Senhor para o teu serviço. Desperta os nossos jovens para servirem com vigor ao Senhor. É o que nós mais desejamos. Mas desperta em nós Martas, que não reaja como a nossa Marta aqui de Lucas. Diz a palavra de Deus que ela estava muito atarefada, muitas atividades. Marta, ao mesmo tempo que fazia aquilo para o Senhor Jesus, parece que procurava ser justificada pelo Senhor Jesus por aquilo que estava fazendo. Talvez Marta esperava que Jesus a colocasse diante de Maria e pegasse Maria: olha, siga o exemplo da tua irmã que trabalha de forma fadigante, de forma zelosa. Olhe o exemplo de Marta, o tanto que ela trabalha. E Jesus não faz isso. Pelo contrário, Marta vai atrás de algo que ela não recebeu. Jesus não estava, não diria, não valorizando o trabalho de Marta, mas não estava lhe atribuindo justiça por causa disso. Marta queria justiça. Marta queria ser justificada. Marta queria ser reconhecida por Cristo. Marta, Marta, tu te preocupas? Tu estás inquieta? Estás atarefada com muitas coisas. Maria teve a parte melhor. Isso eu não vou tirar dela. Eu vou falar hoje sobre autojustificação. Nós recebemos justiça de Cristo. Nada que eu faça de mais ou de menos me trará mais justiça ou menos justiça. De mim mesmo não. Mas adquirimos a justiça, o louvor do nosso Deus. Marta buscou louvores. Marta buscou justiça pela sua obra. E Jesus lhe disse que a melhor parte estava com Maria. Aquietar-se aos pés de Cristo Jesus. Ouvi-lo, conhecê-lo. Ser ensinada por Jesus. Pelas obras não, aos pés de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Convido você a se colocar de pé, por favor. A gente faça mais uma oração.
nós te engrandecemos, meu Senhor, porque daqui a pouco será celebrado aqui um momento tão solene, Senhor. Elementos tão simples nos revelam uma verdade tão grandiosa, uma obra tão perfeita, uma obra tão grandiosa que nos trouxe salvação e nos vestiu de justiça. A justiça que não vem pelo muito fazer, a justiça que não vem pelas obras das minhas mãos, porque elas devem refletir o meu louvor, mas a justiça que vem de Cristo Jesus. Nós vamos celebrar isso nessa manhã, a morte, a cruz, a ressurreição do nosso Senhor Jesus, a obra que nos vestiu de justiça, a obra que nos tornou justos diante do Senhor. E por isso nós somos salvos nos méritos do nosso Senhor Jesus. Continue abençoando este culto para o louvor do Senhor e para a sua própria glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meus irmãos, por se assentar. O coral de homens tem a oportunidade.
Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu escuto o coral, todos os corais dessa igreja, se faz sentido quando a palavra de Deus nos diz que Deus habita no meio dos louvores. Que paz a alma nos traz e que alegria. E nós vamos continuar celebrando ao Senhor com louvores. 1 Crônicas 29. A parte B do versículo 5. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Segundo Crônicas 29, agora o versículo 6. Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. A alegria em contribuir na casa do nosso Deus. O povo fez isso publicamente, meus irmãos. Davi deu a sua oferta e convidou também o povo a contribuir a serviço da casa do Deus de Israel, do nosso Deus. Nesse momento você tem a oportunidade, o privilégio, que isso seja feito de coração grato, coração alegre, coração íntegro, voluntariamente. Você tem o privilégio de ofertar, de trazer a sua oferta e os dízimos à casa do nosso Deus. Enquanto isso se faz, convido novamente a nossa irmã Loide para entoar o hino 335, o cântico espiritual número 335. Enquanto isso, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, eu convido a fazer com o coração íntegro, com o coração alegre diante do nosso Deus. Jesus, entrego tudo, tudo.
ao Senhor. Presbítero, o diácono Pedro, por favor, o senhor pode orar por nós? Agradecendo pelas ofertas. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus Todo-Poderoso, que permitiu nossa vinda hoje na sua casa para te louvar, para exaltar, para agradecer tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, meu Pai, por esses irmãos que chegou aqui à frente colocar o seu dízimo, sua oferta. Que ele seja, meu Pai, repleto de bênção, que Deus dê condições a todos aqueles que conhecem a Bíblia, que sabe que o dízimo é um dinheiro que a gente não damos, nós voltamos para Deus porque é de Deus. As pessoas às vezes falam assim, eu dei o dízimo, não deu você, apenas voltou aquilo que Deus deu para ele. Obrigado por tudo, meu Pai, que esse dinheiro seja bem administrado para a reforma, alguma reforma da sua igreja, para o bem-estar de todos aqueles do ministério, que seja bem empregado esse dinheiro, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por tudo. Obrigado por esse culto, obrigado pelo nosso pastor que está administrando nosso culto. Obrigado pelo pastor Vanderberg, que está de férias, está viajando. Que Deus proteja ele, sua esposa e sua família. E que Deus proteja todos nós, meu Pai, para a honra e glória do seu nome. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Pedro. Deus seja louvado. Você que pode, por favor, colocar-se de pé, nós vamos continuar louvando o nosso Deus com cânticos, com louvores, que é digno dele. Nós vamos cantar que as palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração agradem ao Senhor. Que realmente as nossas palavras tenham sido agradáveis a Deus. Que Deus esteja sendo glorificado nas nossas vidas. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor, minha rocha redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos, quero ser, ó Senhor. Lá está o meu tesouro. Que realmente nós estejamos colocando o nosso tesouro no céu. Temos visto tantas coisas, tantas vidas perecendo neste mundo. E o que é que nós temos feito? O quanto nós temos investido nas vidas. Isso tem sido um assunto de muita meditação nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Tantas notícias ruins, tantas pessoas
fugindo de guerras, conflitos, para ter um pouco de paz. E nós aqui, apesar de nossas dificuldades na política, nós ainda temos uma paz. Nós podemos estar na igreja, nós podemos falar do amor de Deus. E o que nós estamos fazendo? Qual tem sido o meu investimento no céu? É lá que tem que estar o meu tesouro, o nosso tesouro. Recebi um novo coração do Pai. Se realmente nós temos um coração novo, um coração que o Senhor nos deu, e que nós possamos realmente agradar o Senhor. Isso seja uma verdade, que nós estejamos falando do nosso coração, que cada um seja precioso um para o outro. Amém. Podem sentar. Deus abençoe a nossa comunhão, de fato. De fato, haja reflexo de uma regeneração em nós.
principalmente com os que são da casa. Somos membros uns dos outros num mesmo corpo de Cristo. Haja sinceridade nas nossas palavras. Haja sinceridade como reflexo daquilo que o Senhor fez por nós. Deus abençoe a nossa igreja hoje, amanhã e até que Cristo volte. Evangelho de Lucas. O mesmo capítulo 10, só que agora versículos anteriores daqueles que eu li. Versículo 25 até o versículo 37. Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 37. Eu sempre tive algumas oportunidades de estar aqui, meus irmãos. Creio que todos vocês me conhecem, pelo menos pelo nome e pela aparência. Eu peço perdão porque eu não conheço todos não. Então eu estava esperando uma oportunidade, até falei com a minha esposa, na próxima eu vou falar, Gisele. Me perdoe se eu já encontrei com você na rua e não lhe cumprimentei. Nossa, esse pastor de jovens está muito salto alto, né? Ele não me cumprimenta na rua, me perdoe. O pastor Edinaldo é ruim de nome e o pior ainda, é ruim de aparência, principalmente porque eu não conheço todos. Não tive a oportunidade de pararmos e conversarmos um tempo razoavelmente bom, né? Consideravelmente bom. Então me perdoe no nome de Cristo Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, diz assim a palavra do nosso Deus. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua santa palavra. Eu saí da minha casa sem peso nenhum para vir te servir, Senhor. Sem nenhum peso. Saí da minha casa disposto a te louvar pelo teu poder,
pela sua bondade, pelos grandes feitos do Senhor sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Mas eu sinto aqui, Senhor, o peso da responsabilidade que é expor a tua palavra com fidelidade. Me ajude nisso, Senhor. Me ajude nisso. É uma nobreza tão grande o Senhor chamar pecadores para ser porta-voz da tua perfeita palavra. Me esconde atrás da cruz bendita do nosso Senhor Jesus, para que toda a glória e o louvor sejam dados a Ele, Senhor. Que haja entendimento da tua palavra nessa manhã, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus nos ajude. Somente a justiça de Cristo, meus irmãos. A justiça só existe através do nosso Senhor Jesus. A parábola que é contada por Cristo não é convidando você para ser um bom samaritano para ser salvo. A parábola de Jesus não é convidando você a ser um bom crente, sendo um bom samaritano. Jesus não está convidando você a atentar-se ao bom samaritano, para ser um bom crente, para ser um religioso perfeito, para adquirir a justiça. Se nós entendermos a parábola dentro daquilo que está acontecendo, nós veremos que Jesus está chamando a nossa atenção para nos falar que a justiça não está naquilo que nós fazemos ou achamos que estamos fazendo correto, principalmente no que diz respeito à lei de Deus. Mas Ele está nos chamando a prestarmos atenção que não existe justiça em nós mesmos para sermos salvos, a não ser por causa da justiça de Jesus Cristo. É interessante como começa essa palavra. E eis. É um termo que os escritores usavam para chamar a atenção dos seus ouvintes para aquilo que vai ser explicado para eles. Jesus está chamando a atenção dos seus ouvintes. Lucas está chamando a atenção dos seus ouvintes para o ensinamento que Jesus iria passar para aquele homem. Absolutamente, meus irmãos, ninguém é capaz de adquirir justiça por si próprio a fim de ser salvo por Deus. Absolutamente ninguém. E nada do que eu faço me reveste de justiça para a salvação. A vida eterna não é merecida, mas é concedida pelos méritos de Cristo. Olhe o versículo 25 de novo. Certo homem se levanta com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A pergunta do fariseu, intérprete da lei, é uma pergunta insensata, meus irmãos. É uma pergunta, como diria o pregador que eu assisti, expondo essa mensagem, é uma pergunta bizarra de se fazer. Por quê, pastor? Em primeiro lugar, nós não fazemos alguma coisa para herdar alguma coisa. Para adquirirmos uma herança, é necessário, em primeiro lugar, ter uma certa intimidade com aquele que vai nos herdar a herança. Nós temos que ser um membro de família, temos que estar próximo desse alguém do qual nós receberemos a herança. E, em segundo lugar, eu não faço alguma coisa para herdar essa herança. Essa herança é me dada de forma gratuita. É passado para mim sem eu ter que fazer nada. Percebe o que o intérprete da lei está perguntando para Jesus? Aquele intérprete, meus irmãos, ele não se levanta como um bom aluno, como um aluno disciplinado que quer aprender do mestre. Antigamente, as aulas eram ministradas com todos sentados. O mestre se assentava, os alunos se assentavam. Quando um aluno tinha uma dúvida, ele se colocava em pé e dirigia a pergunta ao mestre. Esse homem não se levanta para aprender do mestre.
Esse homem se levanta para pôr Jesus em prova. Deixa eu ver o que o mestre vai dizer, eu que sou intérprete da lei. Deixa eu ver o que ele vai falar que me falta para adquirir a vida eterna. Mas olhe a insensatez da sua pergunta. O que eu devo fazer? Alguns significados me chamaram a atenção desse verbo. Esse fazer significa ser autor de algo. Esse fazer significa eu ser autor de alguma obra. Eu ser o autor, aquele que executa algo. Perceba o que ele está fazendo, perguntando para o mestre. O que eu devo fazer? Eu devo ser o autor de que obra, Senhor? O que eu preciso fazer para merecer ou para herdar a vida eterna? A herança não é adquirida assim, por obras. Muito menos a vida eterna é adquirida por obras. Nada do que nós fazemos, meus irmãos, e não há nada o que nós possamos fazer para herdar a vida eterna. Talvez como aquele intérprete da lei, o nosso erro seja perguntar para Jesus o que eu devo fazer para adquirir a vida eterna, ao invés de perguntarmos o que é necessário, Senhor, para que eu seja salvo. Porque a necessidade que nós temos nessa manhã para sermos salvos é sermos revestidos de justiça, sermos feitos inocentes diante de Deus. E isso eu não consigo nas minhas forças. Isso eu não consigo me achegando com o meu senso de justiça falso e deficiente diante de Deus. Eu preciso que pela obra de Cristo e pela fé no sangue de Cristo Jesus, na obra perfeita dele, eu seja revestido com a justiça dele para que eu seja salvo. Aquele homem aparentemente está confuso em relação à salvação. Aquele intérprete da lei está confuso nas suas convicções. Como às vezes nós nos deparamos confusos, ou algumas pessoas se deparam confusas em relação à vida eterna, em relação à justiça, em relação à redenção do Senhor. Nada do que nós fazemos, nada do que nós viermos a fazer, nos fará merecedores de vida eterna, meus irmãos. A não ser a obra vicária, a obra substitutiva do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nada do que eu faça, absolutamente nada, me faz merecedor ou me reveste de justiça para ser salvo. Em segundo lugar, meus irmãos, a vida eterna não é adquirida por fidelidade a nenhum tipo de sistema legalista. Jesus vai reforçar nos versículos seguintes que ninguém alcança a justiça pelo cumprimento da lei. É como se isso fosse possível. Veja o versículo 26. Jesus vai perguntar para ele, o intérprete da lei vai responder, e depois Jesus vai responder novamente. É isso que vai seguir nos diálogos. Jesus vai perguntar para ele. No versículo 26, Jesus lhe pergunta, o que está escrito na lei? Como você interpreta? Aí o fariseu responde com o peito aberto, com o peito cheio. Ele coloca-se nas pontas dos pés para responder, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. E no versículo 28, Jesus lhe responde novamente, perfeito, correto, vai, faz isso e você viverá. Que resposta perturbadora de Jesus. Perturbadora, pastor? Mas como assim perturbadora? Ora, diríamos que Jesus
está deixando a receita para nós sermos salvos. Segundo a interpretação daquele homem, a pergunta dele é: o que eu faço para adquirir vida eterna? E ele faz a pergunta firmado nos seus conceitos da interpretação da lei. Ele acha que ele cumpre toda a lei. Aí então ele diz: olha, amarás o Senhor com toda a tua força, o teu coração, a tua alma, o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Daí Jesus olha para ele: perfeito, faz isso e você vai viver. Que perturbador. Jesus dá a receita para sermos salvos, mas a pergunta é: nós que estamos aqui hoje, ou o pastor que vos traz a palavra, ama ao Senhor como aquele intérprete da lei disse que Deus deveria ser amado? Você que está sentado aí no banco, ama de fato o Senhor com de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e você ama o próximo como a ti mesmo, e tem praticado isso todos os dias, sem tropeçar em nenhum desses 2 mandamentos? Levanta a mão para a gente apedrejar. Ora, ninguém, meus irmãos, é capaz de cumprir o primeiro mandamento. Porque se tivéssemos a capacidade de cumprirmos o primeiro mandamento, então não haveria necessidade de que um cordeiro sem mácula fosse mandado para uma cruz cruenta, terrível, sofresse o que sofreu para nos salvar. Porque se eu cumpro o primeiro mandamento, então eu não tenho pecado contra Deus. Porque todo o pecado que eu cometo traz prejuízos ao meu próximo, sim. Traz prejuízos à minha família, sim. Mas todo o pecado que eu cometo é contra o nosso Deus. O pecado que você comete, meus irmãos, e que eu cometo, é contra Deus. Então, se eu amasse ao Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, com toda a minha força, a minha alma, o meu entendimento, a minha vida, então eu não pecaria e não precisaria de alguém que se entregasse na cruz por mim. Porque todo pecado é contra o Senhor. Foi isso que Davi declara no 2º livro de Samuel 12:13. Eu pequei contra o Senhor. Somente contra o Senhor. Trouxe consequências à casa dele pelo adultério com Batseba. Trouxe consequências ao esposo de Batseba. Trouxe consequências à vida de Batseba. Mas ele declara que o pecado que ele havia cometido havia sido cometido contra Deus e somente contra Deus. Peca contra o Senhor. Eu uso na mão. Som. Um homem segundo o coração de Deus pecou contra Deus. E eu olho para mim e vejo: Senhor, me falta muito para ser um homem segundo o teu coração, como Davi foi. Então aquele homem, meus irmãos, baseando-se na lei, ele está totalmente perdido. Não há justiça nele, porque ninguém cumpre sequer o primeiro mandamento. Agora veja o versículo 29. Ele faz uma outra pergunta. E talvez aqui esteja, meus irmãos, a centralidade da mensagem de Lucas 10, 25. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Me parece, meus irmãos, que aquele homem ainda achava que cumpriu o primeiro mandamento. Porque ele pergunta em relação ao segundo.
Na cabeça dele, ele tem tropeçado no segundo mandamento. O primeiro está tudo ok. Talvez algo para explicar por que o primeiro mandamento não lhe incomodou tanto. Talvez seja explicado pelo sistema sacrificial que ainda existia na época de Jesus. Eu pequei, eu vi que não foi algo muito bom diante de Deus, então eu vou pegar aqui um animalzinho, macho, sem defeito, sem mancha, levo ao templo, sacrifico ele no altar e está tudo resolvido. Então aquele homem na cabeça dele, poderia estar passando na cabeça dele, que, puxa, se eu tenho alguma falha com Deus, se eu ofendi alguma coisa, um animalzinho resolve. Porque foi isso que foi ordenado na lei de Moisés. Então eu levo ali e está tudo ok. Eu me justifico. Agora, o segundo mandamento, amarás o Senhor teu Deus. Puxa, pode ser que eu tenha tropeçado aqui. Mas eu tenho um motivo porque eu estou tropeçando aqui. Quem é o meu próximo? É o que ele pergunta para Jesus. Agora eu abro um parênteses aqui, meus irmãos. Eu não sei quanto vocês. Eu acho que não. O pastor é o mais pecador daqui. Mas como nós somos inclinados a nos auto-justificar. Como nós somos inclinados a, como diz aquele dito popular, a sempre puxar a sardinha para a nossa frigideira. O D.A. Carson, quando eu escutei, ele olhou para a plateia assim e falou: você quer ver como você consegue se auto-justificar e sempre conseguir sair por cima da carne seca todas as vezes? Aí ele falava assim: pense naquela discussão que você teve com alguém. Você aparentemente perdeu aquela discussão. E quando você chega em casa, você começa a imaginar aquilo que você poderia ter falado, aquilo que você não falou. Oh, puxa, se eu tivesse falado isso, eu tinha pego ele. Ah, se eu conseguisse ter falado isso, eu tinha pego ele. Ou quando você vai para conversar com alguém, a debater com alguém, você já sai armado na mente. O que você vai falar para ele para vencer ele no debate. Ou durante o debate você fica ali, resumindo, você vence a discussão. Não há uma discussão que você não perca. Ele falou isso, mas é por causa disso, eu podia ter falado isso, eu tenho razão nisso. Auto-justificação. Como nós conseguimos encontrar desculpas para tudo? Ora, o pastor está dizendo que eu não posso mais usar desculpas. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós conseguimos encontrar desculpas para os nossos erros. Aquele homem, para se auto-justificar, ele encontra uma desculpa para Jesus. Olha, eu não cumpro o segundo, mas eu tenho um motivo. Eu posso me auto-justificar aqui. Eu não conheço o meu próximo. Não foi assim no Gênesis 3, meus irmãos? Aquele episódio, ao mesmo tempo que é trágico, ele chega a ter um tom de... chega a ser engraçado. Porque ocorre aquela tragédia no Jardim do Éden. E Deus chama Adão. E ele já começa a se auto-justificar para Deus. Senhor, eu ouvi a tua voz, mas não fui porque estava nu. Deus, de forma rigorosa e amorosa, Adão, você comeu do fruto que eu tinha dito para você não comer, Adão? Então, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela me fez tropeçar. Em outras palavras, dentro da mente de Adão estava: a culpa é do Senhor. A mulher que o Senhor me deu. Talvez ali não foi a primeira vez, nem será a última vez que nós, os esposos, colocaremos a culpa em nossas mulheres. Aí a mulher, porque não era melhor do que Adão, é chamado para ali prestar contas também. O que você fez? Comeu lá e deu... então o diabo me fez tropeçar. A culpa é de Satanás.
Está entendendo como nós conseguimos encontrar desculpas para o nosso erro? Ah, pastor, eu estou numa vida assim, meio capenga. Ah, tem algumas coisas que eu tenho até vergonha de falar, pastor, é melhor não comer. Mas eu estou vindo na igreja de domingo. Isso deve resolver minha situação. Ah, pastor, eu estou cometendo um pecado aqui, ninguém sabe. Ah, mas eu compenso. Eu canto no coral uma vez por mês. Não, eu estou em pecado, mas é por causa disso. É o que o homem, o intérprete da lei, está dizendo para o Senhor. Eu não cumpro. O primeiro eu cumpro. Na cabeça dele ele acha que ele cumpre. Mas eu não cumpro o segundo mandamento porque eu não conheço o meu próximo. Aí Jesus continua a desnudar aquele homem. Aí Jesus continua a expor a insuficiência, a incapacidade daquele intérprete da lei de adquirir justiça. É quando dentro desse contexto Jesus fala sobre a parábola do bom samaritano. Um homem caiu nas mãos de salteadores, religiosos passaram por ele, o sacerdote não quis chegar perto, não quis se aproximar para não ficar imundo e ter que voltar de novo para o templo e passar mais uma semana lá se purificando. Aí desce também o levita, o assistente do sacerdote, e passa longe daquele homem, sem roupa, que estava semi-morto. E agora, perceba o choque, meus irmãos, que aquele intérprete da lei tem, quando Jesus fala para ele que o herói da passagem é o samaritano, a pessoa que ele mais odiava. Samaritanos, judeus não respiravam próximo de samaritano, porque até o ar que eles respiravam ali juntos poderia ficar contaminado. Judeu não conversava perto de samaritano, judeu não relava, não tocava em samaritano, judeu não pisava em terra de samaritano. Quando eles tinham que fazer viagens que passavam por Samaria, talvez uma viagem de 1, 2, 3 dias, levavam 6, 7, 10 dias, porque eles passavam por fora da cidade de Samaria. E o samaritano é o herói da história. Encontra o homem caído, cuida das suas feridas, toca nele, coloca ele em cima do seu animal, leva ele à hospedaria, paga-lhe a estadia e ainda lhe deixa créditos para que, se houvesse outras despesas, ele pudesse pagar depois. Perceba o que Jesus está mostrando aqui para o homem. Depois que ele conta a parábola, Jesus torna a perguntar, o intérprete responde e Jesus conclui. Versículo 36 e 37. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus, vai e procede tu de igual modo. Jesus aqui agrava a situação daquele intérprete da lei. Jesus aqui está dizendo, olha quão longe, quão distante você está da salvação mediante a tua justiça própria. Quão longe. Porque aquele samaritano, intérprete da lei, que você odeia, faz aquilo que você deveria fazer. Jesus está dizendo para ele, olha,
você não tem que sair perguntando quem é o próximo. Quem é o meu próximo? O irmão André, eu conheço. Deixa eu ver quem é o meu. A Gisele é a minha próxima. Minha próxima. Aquele intérprete da lei, sem perguntar nada para aquele homem, sem conhecer aquele homem que estava descaracterizado de tudo. Há quem diga que a gente conhece culturas através das vestimentas, através do sotaque. Aquele homem não conhecia o homem caído e cuida dele. E Jesus disse: você não tem que ser, aquele homem não tem que ser o seu próximo. Você deve ser o próximo daquele homem. Jesus está dizendo assim: olha como você está longe de entender a lei de Deus. Ainda mais para ser salvo. Nós não temos que procurar próximos. Nós temos que ser o próximo dele. Nós temos que ser o próximo de quem precisa de ajuda. Nós temos que ser o próximo de quem precisa de misericórdia. É o que Jesus está dizendo para o intérprete da lei. Olha, você viu quem foi que usou de misericórdia para aquele homem? Ele está tão chocado, meus irmãos, que ele não consegue falar o samaritano. Ele diz aquele homem que usou de misericórdia. Aí Jesus fala: olha, vai e faz o mesmo. Jesus nem responde para ele que ele deveria fazer aquilo para ser salvo, porque não é isso que ele precisava para ser salvo. Porque se ele tivesse que fazer isso para ser salvo, como estava na mente dele, ele está muito distante da salvação e da vida eterna. É dentro disso que a parábola está inserida, para desnudar a justiça daquele homem e desnudar a nossa justiça, meus irmãos. Nos tornar literalmente incapazes, insuficientes, sem merecer coisa alguma de Jesus, sem merecer salvação alguma de Jesus nos nossos méritos, nas nossas obras. Antes de ser dessa passagem, em Lucas 9, versículo 44, 45, 51, Jesus está convicto, resoluto a descer a Jerusalém. Ele está convicto a descer a Jerusalém para ser entregue e ser crucificado na cruz e padecer os sofrimentos, para que no terceiro dia ele seja ressurreto. Esse é o contexto onde está inserido a mensagem do bom samaritano. Está falando sobre a cruz de Cristo. Está falando sobre a entrega de Jesus na cruz para salvar aqueles que creem nele. Não há justiça de nós mesmos, meus irmãos. O que você faz na igreja, ou o que você faz para Jesus, deve ser um reflexo da gratidão e a graça que Ele lhe ofereceu. Isso não te torna mais crente ou menos crente. O pastor é mais crente porque fez 4 anos de seminário. Eu sou mais justo porque eu faço parte do coral. Eu sou mais justo porque toco no louvor. Eu sou mais justo porque eu evangelizo todos os dias. Eu sou mais crente porque eu não falto em nenhum domingo. Eu mereço ser salvo porque eu não faltei em nenhum culto daqui. O Senhor Jesus é que nos veste de justiça. A salvação está nos méritos de Jesus. A salvação está na obra de Jesus. A lei agrava o meu pecado, como fez com este homem. A lei mostra a minha insuficiência de ser salvo, mas a cruz de Cristo me revela tão grande salvação e a justiça
do Senhor que foi atribuído a nós. O que nós precisamos nessa manhã é arrependimento, para você ainda que não se posicionou ao lado de Cristo. Nós precisamos de um posicionamento e de uma fé autêntica no Filho de Deus e no seu sacrifício. O que nós precisamos aqui é conhecer Jesus, é escutar as palavras dele, é trabalhar em gratidão por ele, porque o que tinha que ser feito para a nossa salvação foi feito na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A justiça vem nos méritos de Cristo. Nós somos justificados pela cruz de Cristo. Nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus. Nós somos purificados pelo sangue carmesim do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eu faço é para o louvor dele e não para a minha salvação. Faço porque sou salvo, mas não faço para que mereça a salvação. Deus seja louvado nessa manhã. Eu já convido os oficiais que vão servir a ceia. Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Nós vamos celebrar, trazendo à memória o que Cristo Jesus fez por nós. Ele entregou a sua carne e derramou o seu sangue, para que nós tivéssemos salvação e nos apresentássemos diante dele como salvos nessa manhã. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Eu vou convidar o irmão para orar. Vou fazer uma oração e o Marcos ora em seguida. Obrigado, irmão André, pelo pão. Nós somos muito gratos, Senhor, por tua palavra. Queremos entender que a justiça que nós temos veio dos méritos de Cristo Jesus. Nós somos salvos mediante a fé no Filho de Deus. Esse foi o fundamento da igreja de São José. E ninguém tem o direito de lançar outro fundamento, a não ser Jesus e a cruz dele. Entendamos que somos salvos pela obra vicária do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão Marcos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse culto nessa manhã. Obrigado, Pai, que a Tua palavra foi pregada aos nossos corações, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tantas coisas que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Pai, porque nós podemos nos reunir aqui sem perseguição e exaltar o Teu nome, Senhor Deus. Diferente das igrejas, Pai, na Síria, no Iraque, naqueles países que estão sofrendo tanto, Senhor Deus. Eles são nossos irmãos, Pai. Dá que nós possamos também nos lembrar deles, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por essa congregação. Obrigado, Pai, por esse momento, quando nós nos lembramos do Teu sacrifício por nós, Senhor Deus. Sacrifício de amor, Pai. Nós não merecemos, Senhor Deus, mas o Senhor se entregou por nós. Muito obrigado, Pai, por esse ato de amor. Dá que nós possamos nos lembrar dele, Senhor Deus, nos nossos corações. É isso que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Você que vai ceiar, continue em pé, né? O restante, por favor, pode se assentar. Obrigado. Vou pedir para os nossos oficiais distribuírem, seguindo sempre o bom hábito do pastor Waldenberg. Agradeça pelo serviço deles. Obrigado.
Alguém foi esquecido na distribuição do pão? Não? Então convido você a se colocar em pé, por favor. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Façamos todo em memória da obra que o Senhor Jesus realizou em nosso favor. Amém? Seja louvado. Convido o irmão Milton, por favor, a orar pelo suco de uva que representa o sangue da nova aliança. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, nos assentarmos à Tua mesa para cearmos e nos lembrarmos do sacrifício que Cristo fez na cruz em nosso lugar. Te agradecemos muito, Pai, pelo Teu grande amor, pelo Teu cuidado, pelas Tuas infinitas misericórdias para conosco, Pai. Te pedimos que o Teu Santo Espírito esteja agindo entre nós, sempre nos lembrando a nos dedicarmos cada vez mais a Ti e a Te servirmos com mais amor. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça em pé para pegar o cálice do suco de vinho. Entendeu? Suco de vinho, não, suco de uva. Às vezes não é um empecilho, né, meus irmãos? É mais correto falar suco da vinha, né?
Alguém foi esquecido na distribuição do suco de uva, não suco de vinho? Se coloque em pé. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. A meu favor. Façamos isso com alegria. É tão simples e tão grandioso o que o Senhor fez por nós. Amém? Coloque-se em pé, por favor, todos, em nome de Jesus. Estamos partindo para o encerramento. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela festa que foi celebrada aqui, Senhor. Esse momento tão singelo, tão grandioso ao mesmo tempo, que nos traz à memória o que o Senhor fez por nós, por causa do teu grande amor. Que o Senhor abençoe o restante do teu dia, meu irmão. Que esse momento tenha trazido para você vigor ao espírito, a alegria de ser salvo. Que o Senhor abençoe o restante dos teus afazeres nesse domingo. Abençoe a escola bíblica que vamos participar. Abençoe o teu almoço, os preparativos para esse almoço. Abençoe o restante do teu dia. E que o grande amor do nosso Deus foi revelado, foi trazido à memória aqui. E a graça do nosso Senhor Jesus, que foi trazido em memória aqui. E o consolo, as consolações, a esperança, a fé gerada pelo Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão e minha irmã, sobre a Igreja de Cristo aqui e em todo o mundo, até a volta bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Poder se assentar. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Eu peço, por favor, que os irmãos tenham paciência com o novo pastor. Por favor. Nós passamos um pouquinho do horário, mas tenha misericórdia. Seja o meu próximo. No nome de Jesus. Deus abençoe o dia dos irmãos.